Mentira! É o que vocês estão fazendo com o país! Bando de ladrões! Bando de ladrões! Bando de ladrões! O golpe em cima de vocês vai ser no Código Penal! O golpe em cima de vocês! Ladrões! 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 Vergonha que vocês são o país! Vergonha! 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 Ladrões! Ladrões! Colegas deputados! Ladrões! Colegas! Ladrões! Ladrões! Colegas deputados! Vergonha! 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 Colegas deputados! Vergonha! Ladrões! Ladrões! Olha, eu vou Vergonha! o tempo. Vergonha! 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 Ladrões! 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 Vergonha! 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 Ladrões! Ladrões! Vergonha! 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 Senhor presidente, eu estou com a palavra. Pois não, o senhor teria que respeitar Eu quem está nunca na me tribuna, por intimidei com favor. bandido. Respeitar Muito quem está menos na de colarinho tribuna, por branco. favor. Colegas deputados, vamos respeitar o orador. Senhor presidente, tem problema não. Na minha vida eu fiquei 29 anos correndo atrás de ladrão. E não vai ser agora que eu vou chamar de colega excelência não. Pode ficar tranquilo. Pode, não é delegacia, mas o que tem de bandido, meu irmão? Coisa de ladrão. Vem falar, não tem golpe. Coisa de bandido. Nunca tive medo de bandido. E não vai ser agora não. Não me intimido com nenhum de vocês não. Não me intimido com coisa nenhuma. E do jeito que quiser, tem a resposta. Tem a reação. Vocês são uma vergonha pro país. Vocês são uma vergonha. Domingo que vem, vocês vão ver a resposta daqui. Vocês vão ver a resposta. Vocês são uma vergonha. Vergonha. Nunca tive medo de enfrentar bandido. Muito menos de colarinho branco. Pode ficar absolutamente tranquilos. Nós vamos... Ué, por que tá tendo... Ué, olha o banditismo de vocês. Eu não sou delegado. Mas nós vamos aplicar a lei. Nós vamos aplicar a lei sim. 5 bilhões e 700 milhões de reais. Estamos brincando com o povo brasileiro? É brincadeira com o povo brasileiro que está pagando mais de R$6 na gasolina. Este imposto da gasolina que o cidadão está pagando na bomba vai para pagar santinho de deputado federal e de senador na eleição do ano que vem. Este plenário do Congresso Nacional está brincando com o povo brasileiro, está tirando com a cara do povo brasileiro, está cuspindo na cara do povo brasileiro, como foi feito hoje, aliás, na Comissão Mista de Orçamento, aprovada a toque de caixa. Aqui, aliás, senhor presidente, não tem santo não em se tratando de fundo eleitoral, porque é governo e é oposição, todo mundo aqui juntinho, votando a favor de quase 6 bilhões de reais. Para campanhas políticas no ano que vem. Quase 6 bilhões de reais. E me perdoem a veemência, mas ela é consequência do atropelo que esta casa aqui está fazendo no processo legislativo. Sinceramente, mais do que lamentável o que nós estamos vendo mais uma vez acontecer durante uma sessão no Congresso Nacional. O que nós vemos acontecer aqui é incompatível com a função que numa democracia um parlamento deve exercer, que é a função de dar aos parlamentares a condição de debater bem um assunto. Veja bem, está aqui o colega relator, deputado Juscelino Filho, com quem sempre mantemos bom diálogo. Esse relatório foi apresentado ontem às 23h50, 10 minutos antes da meia-noite. Hoje, o Brasil acorda com a notícia de que o fundo eleitoral para pagar campanhas políticas no ano que vem é ampliado em quase 3 vezes, se não mais, a depender do que será realizado no exercício, para incríveis, absurdos, ignóbeis, 5 bilhões e 700 milhões de reais. Estamos brincando com o povo brasileiro? É brincadeira com o povo brasileiro que está pagando mais de R$6 na gasolina.
Este imposto da gasolina que o cidadão está pagando na bomba vai para pagar santinho de deputado federal e de senador na eleição do ano que vem. Este plenário do Congresso Nacional está brincando com o povo brasileiro, está tirando com a cara do povo brasileiro, está cuspindo na cara do povo brasileiro. Como foi feito hoje, aliás, na Comissão Mista de Orçamento, aprovar a toque de caixa. Aqui, aliás, senhor presidente, não tem santo não em se tratando de fundo eleitoral, porque é governo e é oposição. Todo mundo aqui, juntinho, votando a favor de quase 6 bilhões de reais para campanhas políticas no ano que vem. Quase 6 bilhões de reais. E me perdoem a veemência, mas ela é consequência do atropelo que esta casa aqui está fazendo no processo legislativo. Por isso que eu disse, senhor presidente, deputado Marcelo Ramos, a quem muito respeito, não é da sua tradição pessoal fazer o que fez conosco agora há pouco, e por isso me fez pedir o tempo de líder, de impedir que nós discutíssemos contra, ou melhor, encaminhássemos contra o encerramento da discussão desse projeto. 6 oradores inscritos, 6 falas de 513 deputados, e de 81 senadores, esses talvez terão ainda oportunidade mais adiante, 6 apenas para discutir, encerra-se a discussão, e nem de acordo com aquilo que diz o regimento, em tempos de pandemia, onde deveria a mesa ser muito mais tolerante com quem está aqui no plenário pedindo para usar a palavra, nem em tempos de pandemia nos foi dado o direito de encaminhar contra o encerramento da discussão. Me perdoem a veemência, prezados colegas, vossas excelências bem me conhecem e sabem do profundo respeito que tenho por esta casa e pela cordialidade no trato que tenho com todos. Mas em respeito aos eleitores brasileiros, aos cidadãos que pagam a conta, não posso deixar passar em branco esta oportunidade de dizer que esta Casa Legislativa, se aprovar uma LDO com quase 6 bilhões de reais para a campanha política, estará escarrando na cara do cidadão brasileiro. Escarrando na cara do cidadão brasileiro. Que está pagando imposto na gasolina, que está pagando o custo da inflação nas gôndolas do supermercado, que está pagando a incompetência crônica nesse país, com mais dinheiro para a campanha de políticos no ano que vem. Lamentável, senhor presidente, chegarmos ao dia de hoje em que deveríamos estar debatendo de fato a lei de diretrizes orçamentárias para o próximo ano, com tranquilidade, serenidade, falando das prioridades no Brasil. No meio da pandemia, enquanto tem gente morrendo por falta de tratamento, por falta de condições, o Congresso Nacional prefere, a toque de caixa, aumentar o dinheiro para campanhas políticas no ano que vem. Inadmissível, absurdo, não posso fazer menos do que veementemente falar